E nesse vídeo de hoje, galera, a gente vai continuar esse nosso curso do GitHub Mão na Massa, tá bom? Então no vídeo de hoje, vale essa introdução mais rapidinha de novo, né? Esse vídeo é uma parte daquele curso de GitHub Mão na Massa que eu comecei na semana passada. Então a gente vai ter uma série deles aqui, onde eu estou reunindo vários vídeos do curso que era para ser pago, mas decidi disponibilizar gratuitamente. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a conta no GitHub, como é que você cria sua conta no GitHub, faz algumas configurações ali dentro, então é bem tranquilinho, tá? O vídeo de hoje é voltado a configurações de conta. Então você vai aprender bastante coisa e espero que esse vídeo seja útil para você. E também não deixa de dar uma olhada lá no repositório do projeto GitHub Mão na Massa, que vai te ajudar a ampliar um pouco mais os conhecimentos de algumas coisas. Lembrando que ele está em fase beta, então tem poucos testes até o momento. Em breve a gente vai colocando mais lá, conforme vendo como é que tudo funciona, beleza? Bom, era isso. Continua no seu vídeo aí, beleza? Até a próxima. Seja muito bem-vindo ao segundo módulo desse nosso treinamento de GitHub. Nesse segundo módulo a gente vai ver um pouquinho sobre a criação da nossa conta no GitHub e a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa conta, dar uma olhada nas configurações, o que a gente tem de opções nessa conta, o que a gente pode fazer com ela, para seguir mais pra frente com os módulos mais interessantes depois, tá? Então, bom, estamos aqui primeiro nessa tela inicial do nosso GitHub, né? Quando você acessa github.com, é nessa tela inicial que você cai. E eu confesso que eu acho essa tela muito bonita, né? Esse planeta aqui se conectando, a Mona aqui como uma astronauta dando uma olhada de longe assim pro planeta, muito legal, traz muitas informações aqui, explica um pouco das principais funcionalidades do GitHub, tá? E aqui a gente pode vir criar nossa conta, pode clicar aqui em Sign Up, ou a gente pode vir aqui em Sign Up for GitHub, colocar um e-mail aqui, mas eu quero fazer por aqui, porque eu quero mostrar para vocês essa experiência completa, essa experiência é fantástica, é fenomenal, eu gosto muito, tá? Ó, saca só, e já vem preenchendo aqui, te coloca para você colocar o seu e-mail. Vou colocar aqui, ó, julio.arruda. Eu já tenho uma conta no GitHub, então eu vou fazer um alias aqui pro meu e-mail, tá? @outlook.com. E aqui agora a gente precisa criar uma senha. Então, ó, vou colocar uma senha aqui. Só que essa senha não é difícil o suficiente. Então, esse é um ponto bem importante. Usem senhas complexas, tá? Isso traz mais segurança para vocês. Não só no GitHub, mas em qualquer outro serviço. Tá? Aqui ele já nem deixa você colocar uma senha muito simples. Ele está falando que tem que ter 15 caracteres ou 8 caracteres, incluindo letras, números e caracteres especiais. Então, ó, se eu for colocar uma senha mais fácil ainda, só para ver o que ele informa ali, que é muito curta. Vamos colocar então uma senha difícil para ele. Vamos ver se vai. Beleza, senha difícil. E aqui eu tenho que escolher o meu usuário. Julio Arruda provavelmente já existe, ou melhor, provavelmente não, já existe porque é o usuário que eu uso, tá? Lembrando que é um usuário único, tá, para vocês, então não adianta copiar o meu, é um usuário único. Julio Arruda, curso GitHub. Beleza. Aqui ele está perguntando se eu concordo em receber anúncios do GitHub, sim ou não. Vou colocar que não, porque eu já recebo isso pro meu e-mail padrão, mas vocês podem colocar sim se quiserem. E aqui eu tenho que fazer um puzzle para verificar se eu sou um humano ou não. E aí, ó, clique na galáxia em espiral. Então essa aqui. E agora nessa aqui. Beleza, criar a nossa conta. E aí, ó, ele tá mandando um código pro meu e-mail. Deixa eu pegar aqui o código. E aí, ó, agora ele tá falando que flegou minha conta por causa do alias lá. Até aí, ok, é só uma conta de teste mesmo. E aqui, ó, você configura as informações que ele pede, o que você pretende fazer no GitHub. E aí, ó, ele tá te dando opções de você, níveis de conta. A gratuita, tá? Que é o que a gente já viu lá atrás, com limitados repositórios públicos e privados, 1000 minutos de action, 100 megas de package e tal. Ou você ter acesso adicional aos benefícios de estudante, tá? Que o GitHub tem. O GitHub tem um programa muito interessante para estudantes, tá? Que se você for estudante, tiver e-mail da sua escola e tudo mais, você consegue aplicar para o GitHub Student e você poder ter outros benefícios a mais aqui, inclusive mais actions, mais storage, ter acesso a várias ferramentas aqui que o Student Pack fornece e também aqui informações, acesso ao GitHub Campus Training, que é muito legal. Mas no meu caso, eu vou continuar no Free. E ó, essa experiência aqui é muito legal, essa tela. É fantástico, eu gosto muito, tá? E aí, ele está inicializando aqui a nossa conta. Essa é uma tela inicial, mas a gente pode vir aqui, ó, e clicar no nosso profile, tá? E aí, este é o nosso perfil limpo, vazio, sem nada do GitHub, tá? Onde aparece aqui essa imagem que ele coloca pra gente, o nome do usuário. Você pode vir aqui no Edit Profile e adicionar algumas informações, como por exemplo, o meu nome, uma bio aqui, conta do curso. E aqui você pode colocar sua empresa,
a sua location, um site, a sua conta no Twitter, que vai ser exibida aqui. Aqui nesse overview a gente pode ter um readme, tá? Que eu vou criar um módulo extra depois, gratuito, para a gente poder criar aqui o readme do profile, que é, deixa eu abrir a minha conta para vocês verem aqui, que é basicamente essa informação aqui, né? Que é um extra, que você pode colocar várias coisas na sua conta. E aqui ó, tem o gráfico de contribuições que você fez na sua conta, tá? Então você consegue ver quantos commits, por exemplo, você teve feitos com este usuário. E aqui quanto mais verdinho, mais escuro, é mais coisas. Aqui o verdinho tá um só e tá bem escuro, por quê? Porque eu não tinha nenhuma contribuição antes, então uma quer dizer que é muito para ele. E aqui você consegue ver atividades e tudo mais, tá? Aqui você vê os seus repositórios que existem, os projects, mas nesse caso a gente não tem nada, porque é uma conta limpa nesse caso, né? Os packages também aqui vão aparecer pra gente, ó, Docker, Maven, NuGet, Container, NPM, Ruby, Stars, que são repositórios que você flaga eles para criar a sua própria lista, isso daqui também é bem legal. Mas vamos para a parte mais divertida, ver tudo o que nós temos de opções. Vamos aqui ó, em Settings, e aí ó, em Settings aqui, a primeira informação que é o Public Profile, a gente consegue alterar as mesmas coisas daquela tela inicial, nosso nome, o e-mail, a bio, o URL e tudo mais, ó. Inclusive aqui alterar foto, se você quiser. E aqui ó, você consegue configurar a sua parte de contribuições e atividades. Se você quer ocultar contribuições privadas, se você quer incluir privadas no gráfico de contribuições, se você quer exibir achievements. Essa conta não tem nenhum achievement, mas os achievements são esses aqui, ó, estão vendo? São essas badges que tem aqui no meu repositório do GitHub, tá? Em account aqui o que a gente pode fazer? A gente pode alterar o usuário dessa conta. Essa conta está flegada, então eu não consigo mexer muito nela. Então nesse ponto, vamos passar para a minha próxima, para a minha conta mesmo, que a gente consegue ver algumas coisas a mais lá. Aqui em account, por exemplo, você pode vir aqui e mudar o seu username. O seu username no meu caso é Júlio Arruda, que você vier aqui, ó, github.com/Júlio Arruda, cai no meu perfil. Então, Júlio Arruda é o meu username. Você pode vir aqui e trocar esse username. O importante é que se você for trocar username, você entenda as implicações que isso tem na sua conta. Por quê? Porque isso vai afetar muita coisa, tá? Porque tudo no seu GitHub é baseado no seu username. Então, repositórios do Git, GitHub Pages, muita coisa mesmo. Então assim, se você quer mudar isso só por mudar, falar assim, esse outro usuário é mais bonitinho, eu diria para você não pegar e simplesmente mudar, porque você vai afetar muita coisa, principalmente se você trabalha no GitHub no seu dia a dia, se você tem muitos repositórios, se você faz muitas atividades aqui dentro do seu GitHub, porque muita coisa pode vir a quebrar e vai quebrar, tá? Então esse é um ponto que você precisa considerar. Agora, se tiver uma necessidade real de você trocar o seu usuário, aí sim eu diria troque e arque com as consequências, né? Mas o importante é, quer trocar? Troca, mas entenda que você vai arcar com consequências dentro do seu projeto, beleza? Aqui a gente pode também exportar os dados da nossa conta, né? O que a gente fez na nossa conta, todas as informações por questões de LGPD e tudo mais. Aqui a gente tem essa opção de Successor Settings, que basicamente estou apontando o Renato aqui inclusive, que basicamente o Successor é o quê? Ele é o seu herdeiro do GitHub, digamos assim, né? Então imagina que, por exemplo, você mantém uma infinidade de projetos open source que estão na sua conta, você é o owner, você é o único dono, tá? E aí você, infelizmente, morreu. O que acontece com isso? Vai ficar tudo perdido? Com isso, não. Com isso, no meu caso, por exemplo, o Renato, ele pode entrar em contato com o GitHub e falar, olha, infelizmente o Júlio morreu, e aí agora eu vou ter acesso aos repositórios dele, tudo bem? Tudo bem. O GitHub vai lá e libera isso, porque eu já deixei isso previamente configurado. Legal? Então assim, se você tiver muita coisa, eu acho que é válido se você tiver alguém de confiança para manter isso para você no futuro. Eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? A gente não gosta de pensar nesse tipo de coisa, mas é algo, infelizmente, a gente precisa pensar. E aqui também você pode vir e deletar a sua conta, tá? Eu não consigo deletar minha conta, tá vendo que tá desabilitado aqui? Porque eu sou owner em outras organizações, tá vendo? E aí, por consequência, eu não consigo ir e deletar isso. Porque senão essas contas, né, essas organizações ficariam flutuantes no GitHub, entendeu? Sem owner. E isso não pode acontecer. Então por isso ele não me deixa deletar isso. Para me deletar, eu tenho que transferir meu ownership dessas organizações para outra pessoa, para aí sim vir e deletar essa minha conta. Beleza? Outra coisa interessante que eu acho aqui no GitHub, nessas partes mais simples, é a parte de aparência, né? Hoje eu uso o tema Dark aqui, mas nem sempre foi assim, né? O Dark foi há uns 2 anos atrás que
que foi lançado. Até então a gente só tinha esse Light Theme aqui, que eu gosto bastante, tá? Também, mas eu prefiro o Dark. A gente tem aqui o Light, tem o High Contrast, essas funções visuais que eu não sei dizer, tem essas duas, então tem diferenças. Eu prefiro o Dark Default, tem gente que gosta do Dark Image, mas eu prefiro o Default aqui, tá? E a gente tem a opção de escolher o tema ou sincar com o sistema, tá? Então a gente tem essas duas opções aí, eu deixo fixo sempre, que é independente da máquina que eu estou usando, vai estar sempre no Dark Mode. Outra coisa que você pode configurar também aqui é o tom de pele dos emojis que você usa. Eu uso sempre no amarelo mesmo, mas você pode configurar aqui o tom de pele, que é algo bem bacana, se você quer deixar mais aí personalizado. Configuração de tab, a fonte do Markdown também, eu deixo sempre tudo aqui no padrão, não tem muito segredo para mim não. Em acessibilidade, tem umas questões aqui de atalho de teclado que você pode configurar para o que for melhor para você, tá? Mas eu confesso que eu não mexo, eu deixo do jeito padrão, eu acostumei a usar tudo do jeito padrão e eu me sinto confortável usando assim. Então eu nunca nem mexi nessa parte, tá? Mas se você quiser mexer com isso, sinta-se à vontade. Aqui você consegue configurar as notificações que você recebe, como recebe, que frequência recebe, qual vai ser o caminho para receber tudo isso, tá? Organizações também e tudo mais. E aqui organizações, inclusive, para que e-mail vai mandar. Só que, por exemplo, você pode ter vários e-mails aqui e falar, eu quero mandar de tal organização para e-mail tal, de tal organização para e-mail tal. Você consegue fazer tudo isso aqui, mas no meu caso eu só tenho um e-mail também, então não dá pra gente ficar mudando aqui, tá? Então, basicamente, a parte simples do nosso perfil é essa, tá? O repositório público, a parte de conta, aparência, aqueles detalhes de acessibilidade e essa parte de notificação, tá? Essas são as partes mais simplificadas que a gente tem. As partes mais interessantes começam mesmo agora, tá? Em Billing, em Plans, por exemplo, aqui, ó, você consegue ver quanto você está gastando no GitHub. Porque apesar de ser gratuito, a gente pode estar usando algum plano pago, certo? Então a gente consegue acompanhar tudo isso aqui. Inclusive, ó, no meu caso está com o GitHub Pro aqui, $4 por mês, mas eu não estou pagando nada pelo motivo que eu falei com vocês antes, de eu fazer parte do GitHub Star e isso ser um benefício do programa. Então, por isso eu não pago nada, apesar de estar aqui $4, está o custo zero. GitHub Copilot, que também tem um custo, né, mas para mim está de graça pelo mesmo motivo. E aqui você consegue acompanhar o uso das actions, packages, storage, tudo no caso de repositórios privados, tá? Então você consegue ver quanto você consumiu de actions aqui para repositório privado, quanto você usou de package, quanto você usou de storage para os actions, quanto do GitLFS. No meu caso, eu uso tudo, as coisas open source, então por isso que acaba não mostrando aqui. Eu uso muito pouca coisa em repositório privado e nos últimos dias eu não usei nada. Aqui embaixo você também consegue ver que repositórios que você está patrocinando, que contas você está patrocinando, ou que você já patrocinou, no meu caso, que por exemplo eu já apoiei esse repositório aqui. E aqui aparecem ferramentas, outras ferramentas, né, que você usou integrado com o GitHub, que você pode estar pagando ou não. E aqui aparece, no meu caso, algumas que eu já usei, mas também nada que eu esteja pagando no momento. Aqui em Password Authentication, que a coisa é interessante e importante, né? Aqui a gente pode alterar a nossa senha, né, que é algo que a gente sempre precisa fazer de tempos em tempos. Eu acho que é super válido a gente ter uma política de alteração de senha aí, sei lá, a cada 2, 3 meses. Eu acho muito importante para casos de vazamento a gente estar sempre ali prevenido. Eu costumo fazer isso de tempos em tempos também. Eu altero todas as minhas senhas e eu também uso um gerenciador de senhas para ter ali como cofre, né, de senhas e também gerar senhas difíceis ali. Por exemplo, a senha do GitHub mesmo, eu não faço nem ideia de qual que é a senha do GitHub, porque eu gerei no gerador de senha uma senha grande, difícil, e aí eu só copio e colo aqui toda vez que eu preciso logar. Então, nem eu sei essa senha. Então, vai ser difícil, por exemplo, se alguém está fazendo brute force ali, alguém conseguir descobrir essa minha senha. Impossível? Acho que não, mas vai demorar um tempinho. Outra coisa que tem aqui de importante é o Two-Factor Authentication, tá? Vamos para outra tela ali, que como não está configurado o Two-Factor ali, ó, a tela está até diferente, tá vendo? Então aqui, ó, a gente pode configurar o Two-Factor Authentication. Caso você não saiba o que é o Two-Factor Authentication, ele é um duplo fator de autenticação, é um segundo método de autenticação que funciona junto com seu usuário e senha. Então imagina, você vai entrar no GitHub de uma máquina nova, você vai digitar o seu usuário e sua senha e vai precisar de uma segunda informação além do seu usuário e senha. Essa segunda informação é uma informação que só você vai ter, que não vai ser difícil de vazar, praticamente impossível de vazar
na internet ali, né? Por exemplo, sua senha pode vazar porque você, sei lá, usou um serviço parecido, um outro serviço com a mesma senha, e o outro serviço vazou na internet, o banco de dados de usuário e senha, e aí alguém testou e funcionou, enfim. Mas daí se você tem um duplo fator, essa pessoa vai ser barrada nesse segundo passo. Por quê? Porque só você tem como se logar com esse segundo fator de autenticação, certo? E como é que isso funciona? Vamos habilitar aqui para vocês verem. Quando a gente habilita aqui, ó, ele tem duas opções nesse momento. Configurar usando um aplicativo ou usar o SMS. O SMS eu não uso no caso do GitHub por dois motivos. O primeiro motivo é que não está configurado no Brasil. O Brasil não está disponível para receber essa parte do SMS para duplo fator de autenticação. Então, já não dá. Agora o motivo do qual eu também não uso SMS para outros serviços. Porque outra pessoa pode interceptar meu chip e conseguir logar na minha conta. É muito comum você ver golpes de SIM swap, onde a pessoa consegue acesso ao seu número, né? E aí conseguiria receber esse SMS como se fosse você, ou mesmo se ela tiver em posse do seu aparelho, conseguir receber esse código direto no seu aparelho ali e conseguir logar nas suas contas. Por isso eu não gosto de usar o SMS. Eu prefiro usar o app, que a gente consegue proteger o app com segurança extra também, biometria e tudo mais. Então a gente pode configurar o app, e nesse caso é o que a gente vai configurar aqui. Para isso, a gente precisa de um software autenticador, que pode ser o Microsoft Authenticator, Google Authenticator, ou até mesmo algum cofre de senhas, como o OnePassword ou algum outro aí. Deixa eu pegar o autenticador aqui para autenticar para vocês verem. Ó, eu vou escanear esse QR Code que está na tela. Daí ele me gera aqui um código de 6 dígitos, que ele é alterado de tempos em tempos. Ele dura cerca de 30 segundos e altera. Então, ó, cadê aqui? 95618. Beleza, gerei, ó, ele entendeu que o código está certo e ele gerou aqui esses recovery codes. Para que servem esses recovery codes? Imagina que você teve seu aparelho roubado, ou você perdeu seu aparelho, você quebrou o aparelho, ele está inacessível, mas você precisa acessar o seu GitHub. Como é que você faz, já que você não vai ter acesso a esse segundo código, né, ou duplo fator de autenticação? Você pode usar um desses códigos aqui e reconfigurar toda a segurança do seu GitHub. Para isso que isso serve. Então é importante que você baixe esses códigos, salve eles num lugar seguro. Pode ser dentro do seu cofre de senha, algum diretório criptografado, enfim, algum lugar seguro que você tenha para recuperar isso caso seja necessário. Bem importante, tá? Não deixem de guardar isso, porque senão vocês não conseguem recuperar o acesso à conta de vocês. Beleza? Então, ó, aqui eu salvei os meus códigos e aí, two-factor habilitado, ok? E aí, ó, eu posso desabilitar o two-factor, tá bom? Eu posso aqui também, ó, baixar os meus códigos de segurança. Eu poderia adicionar um SMS se caso fosse habilitado no Brasil. Eu posso reconfigurar aqui e eu posso adicionar também uma Security Key. O que é uma Security Key, caso você não saiba? Isso aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo bem focado, não sei se está focado ou não, mas isso aqui é tipo um pendrive que você conecta na sua máquina para funcionar como um duplo fator de autenticação. Isso aqui é uma chave física criptográfica, tá? Que traz essa segurança extra para a nossa conta. Então, toda vez que eu for logar no GitHub, eu preciso espetar isso na minha máquina para que ele entenda que tem essa criptografia e aí consiga entrar na minha conta. Eu tenho na minha conta configurado também isso, então eu só consigo logar no GitHub usando isso, ou usando o meu código de autenticação, enfim, mas é uma camada de segurança bem interessante, tá? Ou também o GitHub Mobile, se você tiver o GitHub instalado na sua máquina. Se você tiver o GitHub Mobile instalado dentro do seu smartphone, iPhone, Android, o que seja, você consegue receber uma notificação dentro do seu smartphone para habilitar ou não o seu login, beleza? Então, basicamente é isso. E aí, ó, depois de configurado, a tela fica assim. Você pode, por exemplo, vir aqui, adicionar o Security Key agora, ver quais devices estão com o GitHub Mobile configurado, baixar o Security Code, configurar o Fallback SMS. E também você consegue ver aqui embaixo quais são as sessões onde você está logado, os dispositivos que você está logado no GitHub, inclusive o IP deles, né? Então, eu poderia vir aqui, ó, em See More aqui, e ver mais informações, inclusive no mapa aqui, onde é que eu estou logado aqui dentro do meu GitHub. Então, é bem interessante. E apareceu nos Estados Unidos lá porque eu uso VPN, tá? Daí, às vezes eu troco a sessão da VPN e ele pega ali. Aqui, a gente tem a parte de SSH e GPG Keys, tá? O que são essas chaves SSH aqui? Essas chaves SSH é uma maneira de você criar um túnel seguro criptografado para poder transitar ali o seu código-fonte. Então, toda vez que eu faço um git clone, um git commit, um git push, enfim, essa informação trafegada entre a sua máquina e o GitHub, ela é criptografada com essa chave de segurança. Então, você configura a chave pública e privada e só os dois lados conseguem ali se comunicar porque os dois lados têm as chaves para poder ler a informação, beleza? Então,
Então dentro do GitHub você pode configurar isso nessa tela aqui. Eu vou deixar na próxima aula, essa aula aqui vai ser só mostrando mesmo as coisas. Eu vou deixar uma próxima aula criando a chave SSH e uma outra criando a GPG Key para vocês usarem aqui depois, tá? E a chave GPG Key aqui é uma chave que você usa para assinar o commit, para dar autenticidade ao seu commit, para falar que é você mesmo que está commitando. Para que isso? Porque existe uma função dentro do Git que permite fingir que você é outra pessoa, tá? Como eu disse, essa aula, esse curso não é sobre Git, mas a gente esbarrar em Git em alguns momentos. Mas quando você está usando o Git, uma das configurações que você precisa fazer dentro da sua máquina é configurar o seu nome e o seu e-mail, tá? Que não obrigatoriamente tem que ser os mesmos nome e e-mail que está configurado no GitHub, entendeu? Então você pode ali colocar como nome de outra pessoa. Então imagina, por exemplo, que você está trabalhando na empresa ali, está no time, por exemplo, numa organização, tem várias pessoas trabalhando no projeto. Você faz um commit e no seu nome está o nome de outra pessoa. Daí quem vai olhar o log vai achar que foi outra pessoa que fez. Sabe? Por causa disso. Porque você pode colocar burlar essa questão ali no histórico, mudando essa informação no Git. Quando você usa o GPG Key, ele vai assinar esse commit mostrando que é autêntico. Tá? Então você tem que configurar com as mesmas informações que você está usando no GitHub. Então você vai ter que colocar o e-mail e tudo mais, ele vai assinar. Daí quando chegar no GitHub, o GitHub vai ver se aquele e-mail que está assinado, o e-mail que você está logado, são os mesmos, para ver se é autêntico, baseado com a sua chave. Beleza? Então, isso aqui traz uma segurança extra, principalmente no uso corporativo, eu indico bastante, para a gente evitar maiores dores de cabeça, tá? Como eu disse também, na próxima aula a gente vai estar configurando isso tudo aqui. A gente também tem aqui a parte de Organizations, tá? Onde você pode ver todas as organizações da qual você faz parte. Você pode entrar em configurações delas aqui, você pode abandonar deixar de fazer parte dessas organizações também, tá? Ou também criar uma nova organização. Criar uma nova organização a gente vai ver isso mais pra frente, a gente tem um módulo onde a gente vai tratar disso, tá? Então a gente vai deixar isso para depois. Quando a gente entra aqui em moderação, a gente pode bloquear usuários aqui. Então imagina que tem algum usuário fazendo bagunça nos seus repositórios, spamando alguma coisa, criando issues só de spam e tudo mais, comentários. Você pode vir e banir esse usuário da sua conta, tá? Você pode inclusive aqui criar limites de iteração, desabilitar a iteração na sua conta por um tempo, tudo mais. E você também pode ter limites aqui, limitar code reviews dentro do seu GitHub. Quando a gente caminha para a parte de repositórios, o que a gente tem aqui é uma parte interessante, tá? E que causa muita confusão em muita gente é essa questão aqui. Agora, o nome dos repositórios padrões são main. Se você criou uma conta no GitHub agora, esse nome padrão já é main há algum tempo, inclusive. Mas você pode vir e alterar isso aqui, por exemplo, para trunk ou algum outro nome que faça sentido para o seu projeto, tá? Então, a partir do momento que você trocar isso, todos os novos repositórios nessa conta vão ser com essa nova branch padrão que você configurar, tá? Você pode colocar bolinhas aqui, que vai ser as novas branches, vão se chamar bolinhas, tá? Então, sem segredo nenhum. E aqui, ó, você consegue inclusive também ver todos os repositórios que você tem acesso. Se for de organização, você pode vir aqui e abandoná-los também, para não ter mais acesso. Aqui você consegue ver os seus repositórios, ver quantos colaboradores tem em cada um deles. E aqui também tem a opção de delete de repositories. O que é isso? Imagina que você excluiu um repositório por acidente e precisa recuperar eles. É nessa tela que você vai conseguir fazer isso, tá? Só que existe um limite para isso de tempo, tá? Eles não ficam aqui a vida inteira esperando você recuperar, afinal, porque você precisa limpar os storages caso você não esteja usando, né? Então, se eu não me engano, se não me falha a memória, são 30 dias o tempo que você tem para recuperar esses repositórios aqui. Então eles vão aparecer aqui por 30 dias, depois disso eles somem definitivamente. Beleza? A gente tem também a parte de Code Spaces, mas a gente vai falar disso um pouco mais a fundo mais pra frente, né, quando estiver no módulo lá de Code Spaces, mas a gente pode configurar .files, secrets, verificação de GPG, acesso e segurança, editor de preferência, bastante coisa aqui. Parte de packages também que a gente vai ver mais pra frente, mas no caso aqui seria para restaurar um package deletado indevidamente. Algumas configurações do GitHub Copilot aqui, né, para habilitar sugestões de código público e tudo mais. GitHub Pages, aqui a gente pode adicionar domínios para a gente usar dentro dos nossos projetos, tá? A gente vai ter um módulo explicando um pouquinho mais de GitHub Pages no futuro, mas aqui você pode configurar quais domínios, né, URLs que você pode usar na sua conta. Como eu não tenho nenhum, por padrão ele pode usar apenas a conta padrão lá, o GitHub.io, para poder fazer isso.
Mas você pode fazer isso também repositório a repositório. Aqui seria só para ter um nível disponível para geral, tá? Aqui em Code Security Analysis tem uns negócios interessantes, ó, de Dependency Graph, Dependabot, Dependabot Security Updates. A gente tem um módulo de segurança para explicar tudo isso, tá? Então a gente vai falar disso mais tarde. Integrações com algumas aplicações aqui, né, que eu já usei no passado. Lembretes aqui que a gente pode criar para organizações, tá? Então imagina, eu vou clicar aqui. Você pode, inclusive, integrar isso com o Slack, tá? Para ele lembrar para você de tarefas tarefas atreladas a você, review requests que você tem que fazer, enfim, tudo isso. E aqui também a gente tem os logs aqui de segurança da nossa conta. Do que aconteceu, que a gente clicou, que a gente foi, a gente consegue auditar IP de origem e tudo mais, tá? É bem legal isso aqui. Muita coisa, muita informação segura e importante pra gente aqui acompanhar. Bom, então esse módulo aqui da nossa conta no GitHub era isso que eu queria mostrar pra vocês. Então a gente viu ali como é que a gente configura a parte do perfil público, configurações de templates ali, de temas, né? Como é que a gente cria conta, altera o usuário, branch padrão, a parte de billing. Deu pra gente ter uma noção bem bacana das principais coisas dentro do GitHub, inclusive como recuperar repositório deletado caso precise. E para as próximas aulas eu quero trazer para vocês aqui a criação do SSH e da DPG Key, tá? Então eu espero ver vocês nas próximas aulas e espero que estejam gostando. Só um detalhe, se você acha que faltou alguma coisa ou ficou superficial, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer alguma aula extra para complementar justamente esse ponto específico que você disse, que talvez não tenha ficado lá tão bem explicado assim, tá? Esse é um curso vivo que eu quero estar aprimorando sempre aqui com as necessidades, beleza? Então é isso, até a próxima aula. Bom, pessoal, então como eu falei para vocês, vamos tentar criar aqui então uma chave SSH para a gente poder usar o nosso GitHub. Tá? Como eu já falei na aula anterior, a ideia da chave SSH é você criar um túnel criptografado entre o GitHub e a sua máquina, para que aí você consiga fazer essa comunicação entre os dois lados, para ter uma comunicação segura para transmitir o seu código-fonte de um lado para o outro. Basicamente, você gera uma chave na sua máquina, um certificado, né, com chave pública e privada, e aí você coloca uma das chaves dentro do GitHub, outra chave fica com você, e aí os dois lados conseguem se comunicar desse jeito. Então, vamos fazer isso aqui. A gente está na tela do GitHub já para adicionar uma chave nova. Eu tenho várias aqui de testes que eu fiz, máquinas que eu troquei, e eu nunca limpei aqui, inclusive, ó, você consegue ver quando foi o último acesso com cada chave. Teve uma que nunca foi usada, duas que nunca foram usadas, porque foram de testes que eu fiz já há muito tempo atrás. Mas, enfim, a ideia é a gente adicionar uma chave nova. Para isso a gente precisa o quê? A gente precisa vir aqui ó, no nosso terminal, e eu já estou com o comando no meu Ctrl+V? Não, calma aí. Então, basicamente, o comando é esse aqui, ó, SSH keydin -t. Você coloca aqui essa daqui, que esse aqui é o modelo da chave que eu estou usando, tá? -c, e aí você coloca o seu e-mail aqui. Com isso, eu vou gerar uma chave aqui para minha máquina, tá? Ó, ele está perguntando aqui, ó, gerando a chave pública privada nesse formato em key pair, né, que vai ser a pública e a privada. Daí aqui ele está falando, você vai salvar esse arquivo onde? No caminho padrão ou você pode mudar? Eu vou salvar no caminho padrão mesmo aqui. Então, eu vou deixar aqui, vou dar um Enter. E aí ele está falando que já existe uma chave lá, que tinha sido feito um teste antes. E aí, ó, eu vou dar um sim. E aí ele está pedindo uma senha. Para que serve essa senha? Essa senha ela serve para quando você for usar essa chave SSH na sua máquina, você precisa digitar um código antes dessa chave ser válida. Isso é importante por quê? Porque assim, a chave SSH ela traz uma segurança extra pra gente? Traz. Só que se ela tiver uma chave sem senha, eu posso conseguir, por exemplo, um acesso indevido na sua máquina e eu copiar esse arquivo para minha máquina e aí eu conseguir usar o GitHub como se fosse você, tá? Entendeu? Esse é um ponto ali. Por isso a gente sempre precisa colocar uma senha na nossa chave SSH. Então eu vou colocar aqui uma senha. Ó, ele gerou a chave SSH pra gente e ele está falando que os arquivos estão neste diretório aqui. Então, ó, eu vou aqui abrir esse diretório na minha máquina e tá vendo? Ó, ele gerou esses dois arquivos aqui. Esse arquivo aqui, ó, vamos abrir ele com o bloco de notas para vocês verem. Ele é ó, a chave privada desse meu certificado, né? E esse outro aqui é a chave pública. Quer ver? Eu vou abrir com um bloco de notas também. Tá vendo? Essa daqui é a chave pública. E agora, para a gente adicionar isso aqui no GitHub, ó, a gente vem aqui em New SSH Key. E aí eu coloco aqui, ó. Aqui. E aí eu salvo a chave, que é esse aqui.
eu coloco aqui e add SSH aqui. E aí ele pede para confirmar, né, usando a minha chave de segurança. E aí, ó, agora eu tenho a minha chave configurada aqui, ó, desktop da minha máquina aqui, beleza? Então, ó, a gente pode até inclusive testar essa chave se ela está funcionando. Eu vou pegar um repositório meu aqui. Vou pegar aqui, ó, repo demo curso 1. Vou aqui, ó, local SSH e vou tentar clonar o meu repositório aqui. E aí, ó, eu consegui clonar passando a minha chave SSH lá para o meu repositório. E funcionou tudo direitinho, beleza? Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula, como é que vocês criam sua chave SSH no GitHub de maneira bem simples, rápida e prática, beleza? Até a próxima!